Vamos nos colocar de pé? Amém. Que Deus possa falar no coração de cada um de nós essa noite. Eu queria deixar uma passagem para os irmãos em Romanos 3:24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É a graça de Deus em nossas vidas. Por mais que nós não mereçamos, Ele nos deu de graça. Ele não nos cobrou nenhum preço, nada. Mas o inimigo das nossas almas, ele sempre tem um preço para nossas vidas. Mas Deus não, Jesus não. Ele nos deu de graça. Ele nos deu a salvação. E só depende de nós para nos mantermos salvos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por mais um domingo aqui na Tua presença, Pai. Por esse culto de celebração, Senhor. Fala conosco, Pai, através dos seus louvores. Fala conosco, Pai, através da palavra, Pai. Nós te entregamos e te pedimos, Pai, que o Senhor possa abençoar esse período de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Suas palmas! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. As palmas. Assim ó. Como explicar a sua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com raiar de novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Diga isso! Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Oh, não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável. O nome disso é graça, só pela tua graça. Suas palmas. Diga, como explicar a sua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. Com raiar de novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. E certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Oh, e não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela sua graça. Firmado nela estou. O nome disso é graça. Quero ouvir vocês. E não é pelo que fiz. Firmado. O nome disso é graça.
só pela sua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela sua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela sua. O nome disso é graça, só pela sua graça. O nome disso é graça, só pela sua graça. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E pela graça do Senhor nós estamos aqui, porque a tua mão e o teu braço forte nos sustém. Aleluia! O braço forte do Senhor nos susteve essa semana. Você crê, amém? Se você está aqui nessa noite é porque o braço forte do Senhor esteve contigo até nesse momento. E Ele vai contigo aonde você estiver. Durante essa semana o braço forte do Senhor vai te levantar. Aleluia! Cante comigo assim. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só consegui chegar na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem guiar, aflições e no mar de angústias está na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Declare isso, sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar, se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Aleluia! Jesus! Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só consegui chegar na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem guiar, aflições e no mar de angústias está. Mas eu tenho essa certeza que na minha direção vem o Salvador. Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar,
seus olhos nesse momento. Diga palavras bonitas para Deus essa noite. Ele está acima de todos, Ele está acima de tudo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Pai. Ontem no culto dos homens estávamos falando sobre ser amigo de Deus. E Deus, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Pai. Mas muitas das vezes nós não entendemos o que Ele faz por nós, ou não entendemos alguma correção dEle. Mas Ele, em toda a sua totalidade, Ele sabe aquilo que Ele está fazendo. Porque além de nosso amigo, Ele é nosso Pai. Então Ele sabe o que fazer. Ele é o nosso Senhor. Ele governa sobre todos os universos. Antes de tudo Ele já estava lá. Ele é o Verbo vivo. Diga assim: acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Diga: os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Põe a mão no seu coração e diga isso. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, vem com tua glória, ó Pai, vem com tua Shekinah sobre nós. Vamos cantar do início, acima, acima de todos Ele está, acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, digo os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Diga bem forte que Ele é o seu Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o
prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Declare, ó Santo Deus. Santo, ó Santo Deus, Tu és. Diga. Declare. Tu és santo, tu és santo. Declare com mais intensidade. Tu és santo, só Ele é, só Ele é. Declara, igreja. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Aleluia. Ele está aqui entre nós, Ele habita entre nós. Jesus está aqui. Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo, falando comigo, falando contigo. Então glorifique o nome dEle, adore o nome dEle. Aleluia! Exalte o nome dEle. Glórias a Deus. Nós te adoramos, Senhor. E naquela época perguntaram a Jesus como eu devorar. Ele nos deixou essa oração do Pai Nosso. E ela disse: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E para falar com Deus é muito simples. É só você dobrar o seu joelho, é só você orar ao teu Pai em secreto, que Ele estará ali ouvindo as suas orações. É uma conversa com aquele que te criou, é uma conversa com aquele que habita dentro de você. E vamos cantar essa oração, porque tudo vem para Ele, tudo é por Ele e todas as coisas são para Ele. Pai nosso do céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, se a vontade seja aonde? Na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu aleluia! Vamos cantar do início. Pai nosso, Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos. Sua vontade. Tua vontade seja feita Na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Declare teu reino. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Adore o nome dele. Pega suas mãos aos céus, adora o nome dele.
assim, ó, teu reino. Deixa o céu descer, oh, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer sobre a sua vida, deixa o céu descer sobre as suas atitudes. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, oh, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Que nós venhamos deixar o céu descer sobre nossas vidas, a glória de Deus descer sobre nossas vidas, que o peso da glória dele possa vir sobre nossos ombros, porque ele tira o fardo pesado, ele tira o jugo pesado, e o fardo dele é leve. Sobre nossos ombros, que ele possa derramar um fardo leve, pois dele é o reino, o poder e toda a glória. Aleluia, aleluia. Vamos permanecer nesse momento de adoração, nesse clima de adoração. Nós já declaramos que Ele é o nosso braço forte, que Ele é o nosso Pai protetor. E agora eu queria que vocês declarassem comigo que nós temos um Jeová Jireh nas nossas vidas, que nós temos um Deus provedor sobre as nossas dificuldades, que nós temos um Deus provedor sobre nossos medos, sobre os nossos anseios. Aleluia. Não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Declare. Eu creio.
Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus, queridos? Aleluia. Tome seu lugar. Dá um abraço nessa pessoa. Diga para essa pessoa que Jesus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Vamos ouvir os nossos anúncios. Cadê? Quem vai estar conosco hoje? Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Deixa eu começar com um anúncio bom. Já já nós vamos ter o sorteio da nossa cesta de Páscoa. O pessoal lá embaixo comprou. Nós vendemos agora lá embaixo 8 números, só pelo impulso que o pessoal olhou a cesta e falou, eu quero essa cesta. Está muito cheia de chocolate. E já aviso logo, quem ganhar eu quero um chocolate. Gente, hoje tem bolo da Andréia de chocolate e bolo fit de banana. Gente, é muito difícil isso, Sati. Um é fit e um é chocolate. Pelo amor, né? Que é difícil, amiga. Assim é difícil. Isso aí, é só passar a gente lá na nossa cafeteria, amém? O Reis pediu para avisar que ainda tem vagas para o nosso encontro de casal em dezembro. Então, por favor, quem ainda não garantiu sua vaga, o Reis está aí hoje. Procura ele no final do culto e garante, porque, gente, é um passeio maravilhoso. Não é mais encontro de casais, é encontro de família. Amém? Podem levar seus filhos, porque é uma bênção. Tem também o nosso passeio com batismo, está chegando, dia 27 de abril. Neia, todo mundo hoje vai te procurar, tá? Porque precisa, gente, dar o nomezinho também para a Neia. O valor é R$110, incluído ônibus, café da manhã, almoço, lanche, tá? Ainda tem a comunhão com os irmãos, que, assim, é algo maravilhoso. E a gente está lá também para ver os nossos irmãos descerem as águas, que, para mim, é o mais importante, amém? Mais um passeio da Marta, que vai determinar um valor, né, para ser doado para a nossa igreja também, para o pagamento das parcelas do nosso terreno. Então, por favor, procurem a Marta. Hoje eu não vi ela aqui, mas quem tiver interesse pode me procurar, eu passo o contato dela. É em agosto, e o valor é R$1.680 por casal para São Lourenço. Gente, hotel maravilhoso, com tudo incluso, comida, bebida, tudo incluso, tá bom? Nossos cultos semanais, terça-feira, culto da família, às 19h30, venham receber uma oração e uma palavra. Às 8 da manhã, na quarta, nós temos o nosso Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira, às 19h30, nosso culto de oração. Sexta-feira, teremos culto, né, meu pastor? Mas eu vou deixar para ele passar para vocês, tá bom? E os nossos cultos de domingo. Às 8h30, nós temos a EBD. Tem EBF também, gente. Então, por favor... EBF não, é EBD dos juniores, tá? 6 a 11 anos. Então, você que não vem para EBD, porque não tem com quem deixar seus filhos, não tem desculpa. De 6 a 11 anos, nós temos uma salinha especial para as nossas crianças e tem sido bênção, tá? Então, assim, tanto a EBD quanto Geração Vida tem criado crianças fortes aqui dentro dessa igreja que vocês não têm noção do que as crianças estão aprendendo, estão replicando aí fora. Então, é importante
que elas estejam nos nossos cultos e também na EBD, amém? Às 10 horas da manhã, nosso culto matinal, e às 18, esse culto ao qual estamos fazendo parte, amém? Pessoal também que puder ainda continuar colaborando com as nossas cestas básicas, temos ainda 2 famílias, amém? Não é o valor, é o que você sentir no coração, o que você puder nos abençoar. É só me procurar ou procurar a Tati. Agora vamos ao sorteio, rapidinho, tá, meu pastor? Só o sorteio para ver quem vai me dar o chocolate. Só um minutinho. Que isso, pastor? Vou conversar com a diaconisa Kelly. Ninguém me passou isso. O pastor queria 10 números. Eram os números para fechar. Vou falar com a nossa diaconisa Kelly. Então vamos lá. Se não for sorteado o número, né, que tiver em branco, o senhor ganha e paga o valor. Amém? Não, vamos fazer o justo, né? Ele queria 10 números, ninguém me passou. Tem 8 números livres. Se for um desses, é o senhor e o senhor paga o valor. Amém? Vai, Jennifer, pode colocar aí no telão. Vamos ver. Não, vai de novo, porque não, tem que... Abre aí a tela, Jennifer. Vai sortear agora, aperta lá. Melhor voltar, Jennifer. Para ser certo, né, gente? Melhor voltar. Coloca um temporizador aí, pelo menos uns 5 segundos, para dar aquela emoção também. Tá muito rápido, nem eu estou acompanhando mais. Adriano está ajudando ela. Jennifer, pode sair e entrar de novo? Que aí pelo menos fica melhor. Entra e sai de novo. Isso. Coloca aí de 1 ao 100. Aí fica melhor, fica mais claro para todo mundo, né? Esse aí, automático. De baixo. Isso. Gente, agora é o número que for, hein? Vai lá, sortear agora. Agora vai ter o tempo. Calma aí. Contagem regressiva, esse aí. 1 ao 100. Agora, gente, agora é com emoção. Se não for com emoção, não serve. $18, vamos lá. Que agora, a minha lista tá linda, gente. Minha lista tá uma coisa. 18 é a Neia. Aí. Vou ganhar um chocolate que falamos agora na cafeteria e você falou que ia ganhar a cesta. A Neia, gente, parabéns. No final do culto você pega, tá, minha linda? Bom culto para todos nós, pessoal. Se fosse o meu número 18, eu ganhava. A Neia pegou meu número 18, eu só pego 18, né, Neia? Só que ninguém me deram 18. Deixa eu chamar o Rogério aqui, o Adriano. Vem cá, Adriano, Rogério, por favor. Cadê o Adriano? Cata ele aí que eu preciso dele. Né? Gente, a gente nesse final de semana, a gente tem a nossa oração, que são 24 horas. Começa meio-dia de sexta-feira e termina no meio-dia de sábado. Então, eu preciso do envolvimento dos irmãos junto conosco. Rogério tem um grupo que ele vai dirigir na oração, Adriano tem um grupo dele e eu tenho o meu grupo. Não é isso? Rogério faz o apelo para o grupo dele aí, o horário dele é poderoso. Olha o horário dele. Gente, é o seguinte, é igual aquele negócio lá do Big Brother, né, que a gente... Depoimento. O que acontece? O meu grupo é o grupo da madrugada. E aí já está bem grande, tem 3 pessoas. E aí o que acontece? Se um faltar, ainda vai ficar ruim. E aí eu vou ter que cobrir todo o espaço que ficou. Então a gente tinha que ter o engajamento maior. Eu peço aos jovens aí, a galera, para a gente trabalhar aí. Vai começar 8 horas, meu grupo, 8 horas da noite. Eu só garanto cafezinho para vocês.
e vai até... Conta 8 horas aí, vocês que são bons de matemática. Vai até 4 horas da manhã. Até 4 horas da manhã. Então, esse grupo é o grupo mais crítico que tem e tem menos pessoas. Então, peço para vocês, encarecidamente, se vocês têm aquele coração, né, por mim, que vocês venham me ajudar aqui, fazer parte do grupo, para a gente estar fazendo a oração. Hoje eu vou estar lá embaixo, anotando o nome das pessoas. Alguns já mandaram para mim, mas anotando a galera que vai participar e a gente vai vendo os horários. Tá bom? Amém. Vamos lá, Adri. Não era eu, né? Não, você que tinha que começar. Eu sou o primeiro. Gente, quantos que você falou, Rogério? Tem 3. Eu não tenho nenhum, só eu. E Jesus, vamos ficar aqui. Ah lá, tem mais gente. Nós preparamos, porque ela agora não está conseguindo ali, mas eu acabei de colocar agora também, no oficial da igreja, uma planilha que você vai encontrar lá nessa planilha, quando você colocar no Google Forms lá, vai aparecer para mim quem são as pessoas. Ela já vai automaticamente, tá? Fazendo a... É porque ela está tentando ali. Se você conseguir colocar o QR Code, o pessoal talvez já consiga já, tá? Mas aí até o final do culto, talvez a gente consiga colocar. Você vai colocar teu nome, aí você vai ter lá, Adriano, de meio-dia até as 20 horas, aí Diácono Rogério, de 20 horas até as 4 da manhã, Jesus. E o pastor Ney, de 4 da manhã até meio-dia. E lá você vai colocar lá, vai ter assim, primeiro grupo, de meio-dia, meio-dia e meio. Tem 4 pessoas que podem entrar nesse grupo, porque a gente vai dividir de meio-dia, meio-dia e meio, 4 grupos orando, vai dar 7 minutos aí para cada um, em média, 7 minutos a gente orando. E se você quiser ficar também direto, também ficar aqui orando, vai ser uma bênção, tá? Se ela conseguir ali, a gente coloca... Ah lá, já apareceu. Ó. Se você pegar teu celular agora aí, escanear, esse daqui vai cair dentro do Google Forms e você já vai encontrar a questão do meu nome. Aí você vai escolher o horário. Lá em cima vai ter o horário assim, de meio-dia até... Vai, gente. De meio-dia até as 8 da noite. Adriano. Aí você vai colocar lá, de meio-dia, meio-dia e meio. Aí você escolhe o horário ali. Se você puder colocar o teu número de telefone, fique à vontade, porque a gente liga para você. E aí, tá vindo? Vem embora, tá precisando. Ainda mais de madrugada. Eu estou achando que se a galera não tiver gente de madrugada aqui, vai acontecer igualzinho aconteceu comigo uma vez. Eu dormi numa vigília, só acordei com a caixa de som em cima de mim, todo mundo me socorrendo. Porque eu fingi que estava, todo mundo achando que eu estava orando no poder, eu bati na caixa, dormindo, a caixa caiu em cima de mim, foi uma loucura só. Aí descobri que eu estava dormindo. Então, não vai ser muito bom. Então, tem que ter pessoas realmente para revezar, né? Desculpa. Estão conseguindo? Conseguindo? Está dando certo, não está? Ó, aí, automaticamente, para mim, já vai começar a aparecer aqui quem for colocando, tá bom? Vamos fazer um censo rapidinho aqui. Ele começa meio-dia, né? Você vai de meio-dia até? Não. Às 8. Até as 8 da noite. Queridos, nessa questão de meio-dia até 8 da noite, tem alguém que se compromete a estar aqui orando com a gente? Levante as mãos, por favor. Levante as mãos, por favor. De meio-dia até 8 horas, não é isso? Quantas pessoas tem? Eu não estou conseguindo, que eu não estou enxergando nada. Vocês podem ver aí. Quem levanta a mão aí, por favor? Levante a mão, por favor, gente. De meio-dia às 8. Conta aí para mim, ô. 10, 11. Aqui na frente, ó. Contou? 11. Lá atrás tem mais alguém? Em cima tem alguém? Eu não estou enxergando nada, então não estou vendo nada. 12. Então, para quem não tinha nada, hoje tem 12, né? Melhorou bastante. Agora que vai ser agora que vai ser o caos, né? De 8 até? Das 20 horas até 4 da manhã. Vamos lá, hein? Tem corinho de fogo. Vamos lá. Vamos lá, conta aí, Rogério, conta aí, vai. Vamos lá, gente. Felipe, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já tá melhorando aqui, ó. 14, 15, 16. 17, 18, 19. Opa! Gente, tá melhorando. Pode contar comigo que eu também estou. Ai, pastor, Eu também estou. Está a madrugada toda aí com os irmãos. lá atrás.
21, 22. Eu falei com o pastor Ney, se ele me encontrar dormindo é porque eu orei, está na hora de Deus falar. Só estou escutando, entendeu? Beleza, galera, então, o pessoal não deu para me gravar, eu vou estar lá. Mas tem um bom número, né? De 4 da manhã até meio-dia. Quem vai comigo aí? Sozinho eu mesmo? Importância não. Eu já fiquei 6 horas de joelho só orando. Né? Mas não quero estar sozinho não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo menos você, minha mulher. Pelo menos você, né? Você. Tem mais alguém? Só tem eu e Márcia mesmo? Como eu não estou enxergando, né? Aí, hein? A Luana, então são 3 pessoas. Quem mais? São 4 pessoas. Tem mais? Aí em cima, tem gente aí em cima? Hein? 5, 6, né? Quem mais? 6 pessoas. Então eu estou o menor de vocês aí. Meu horário eu acho que está meio crítico, né? Mas nós vamos estar aqui, gente, na terça-feira. Nós vamos estar pedindo, os colegas também que estão... Quantos estão hoje conosco? O seu Elias que está ali? 41 pessoas que estão online. Então, vocês que estão online, gente, se essas 41 ficar comigo de 4 até 6 horas, eu estou bem. Então, eu vou contar com as 41. Vê se tem alguém assinando aí, assinalando aí, seu Elias, por favor, né? Então, queridos, na terça-feira nós vamos estar avisando um pouco mais. Também na quarta-feira vou estar avisando as meninas que oram aqui. E na quinta-feira nós vamos estar formatando mais essa questão de estarmos juntos na sexta-feira. Esse envolvimento de oração é muito bom para a gente, onde nós vamos aprender um pouco com Deus e buscar um pouquinho a presença de Deus. A igreja que ora é uma igreja forte. A igreja que ora, coisas acontecem no meio da igreja. Então, eu chamo os irmãos para a oração. Nós temos tantos testemunhos já do nosso trabalho, sabe, de oração. Então, você tem essa oportunidade. Agora, pega essa, queridos, para você entender. Então, nós vamos passar a madrugada toda, a parte do dia, de meio-dia até 8 da noite. Você vai vir para orar. Você que veio pode repetir nos horários também a oração, mas preste bem atenção. Meio-dia, quando a gente for terminar a nossa oração, eu gostaria que você que está fazendo parte do jejum de Daniel desse um pulinho aqui na igreja. O que é um pulinho? Não é só pular não, tá, gente? É você vir aqui na igreja, que nós vamos fechar o jejum de Daniel juntos. Diga um amém, por favor. Amém. Vamos fechar o jejum de Daniel juntos. Vamos ter uma palavra de 20 minutos para a gente. Quem vai estar pregando para a gente é o pastor Leandro, que trouxe a primeira mensagem. Vai trazer uma mensagem de 20 minutos para a gente, e a gente vai partir para a gente almoçar com a nossa família, tudo direitinho. Fechado, gente? Tudo direitinho? Esse é o nosso jejum de Daniel. Ore e participe de todas as programações da sua igreja. Você pode aplaudir Cristo? Amém, gente. Eu queria só falar 2 coisinhas rapidinho, anúncio mesmo. A primeira é que nós temos o nosso culto JPEG, né, no dia 6. Queria que vocês estejam participando aí. A segunda é muito importante, queria que vocês ficassem bem atentos, tá? Nós anunciamos aqui o nosso acampamento jovem aberto para todo mundo, para a igreja, só que hoje eu estou retrocedendo essa informação. E aí você vai perguntar assim, por que, Rogério? Porque eu fiz uma análise, né? É um desejo nosso, é um desejo nosso da gente fazer um retiro com famílias. Isso é uma coisa, mas é algo que tem no nosso coração. Mas a gente estava percebendo que para fazer isso, a gente tem que ter um estudo maior, um sítio talvez melhor, né? Com a estrutura maior. A gente precisaria de um lugar que tivesse múltiplos lugares para fazer ministrações, e não é o nosso cenário agora, nesse sítio. Então, eu vou retroceder essa informação, queria pedir perdão para vocês, porque foi algo que eu antecipei, mas agora eu estou voltando atrás, a culpa é toda minha, tá, gente?
Então, eu queria que as pessoas que pegaram o carnê e tal, que não são da juventude, eu queria pedir perdão para vocês e dizer que futuramente a gente vai estar pensando, amadurecendo, né, essa ideia desse retiro maior, tal, que a gente possa fazer. A princípio, eu vou manter esse trabalho com a juventude, então vão estar lá a juventude, né, o pessoal dos jovens, e também os trabalhadores que vão nos apoiar nesse período, nesse tempo de carnaval. Tá bom, gente? Me perdoem aí por ter que fazer isso, né, voltar atrás e tal, mas eu estava analisando todo o cenário e vai ser melhor assim. E eu estava sentindo também alguns jovens muito retraídos, porque não estavam sabendo o que ia acontecer, como é que ia ser e tal. E o objetivo nosso principal ainda é a juventude, é essa faixa etária, é esse grupo, essa geração, para depois a gente ter esse trabalho mais ampliado, porque esse trabalho também não pode ser feito só pela juventude, né? Ele tem que ser feito pela igreja toda, principalmente capitaneado pelo pastor Ney e tal. Então vai ser uma coisa bem maior. Tá bom, gente? Queria agradecer vocês e pedir desculpa por isso, mas essa informação agora. Então, agora os jovens, por favor, peguem lá o carnê, que a gente está precisando de passar o carnê a vocês. Pessoal, rapidinho, que eu detectei agora ali, o pessoal ali, um erro. Um erro não. Se você não está conseguindo, está dando como imagem, você precisa só instalar a questão do Excel só, do app, tá bom? Porque senão você não vai conseguir escrever. Tá bom? Aí você vai mostrar ali, aí você instala aqui. Agora eu já estou vendo um montão de gente aqui já, ó. Tem gente até fora da planilha, colocando até o outro horário aqui, ó. Está no meu, pelo menos? Eu só tenho 6, né? Sidney. Sidney. Ah, que bom. Pessoal, então deve ser o pessoal que está online comigo, né? Aí está me achando aí. Queridos, vamos dar aqui, continuar. Nós temos pessoas que nos visitam. Eu gostaria que essas pessoas se colocassem de pé, por gentileza, se não for incômodo. O Alexandre, cadê o Alexandre? Opa, cadê? Eu não estou enxergando, gente. Você, por favor, se está ali, estou vendo. Rogério Farias, quem é o Rogério? Rogério está lá atrás, obrigado. Caroline e Michel, cadê? Opa, obrigado. Rafaela e Ricardo, cadê a Rafaela e o Ricardo? Oi, cadê o Rafa? Rafa e Ricardo, graças a Deus. Tem mais alguém que nos visita, que nós não falamos o nome aqui pela primeira vez? Você pode ficar de pé? Não? Você pode ficar de pé, por gentileza? Queria que a igreja desse um aplauso a Jesus pela vida dos nossos amigos. Você que está próximo pode dar uma palavra, um abraço, um aperto de mão, diga Deus te abençoe, rica e abundantemente a vida de vocês. Amém. Graças a Deus. Vocês podem se sentar. Eu sou o pastor Ney Teodoro. Essa igreja é ligada ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Você está neste lugar. Se quiser conhecer mais, você pode entrar no site da nossa igreja também, www.igrejanovavidavilarosali.com.br. Se você quiser conhecer o nosso Conselho de Ministros, só você botar lá Portal Nova Vida, você vai entender quem somos. Então, tudo direitinho, você vai conseguir ver isso aí, tá bom? Vocês, colegas, amigos que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Que Deus abençoe, volte sempre. Se não tiver uma igreja, nós vamos ter o privilégio de pastorear vocês. Se vocês tiverem, um grande abraço para o pastor de vocês, que vocês continuem no lugar de vocês, direitinho, bonitinho, certinho, tá bom? Nós vamos orar agora pelos aniversariantes. Eu queria orar pela Maria Vitória. Cadê ela? Está lá embaixo? Ela está lutando para essa oração. Vem cá, Maria Vitória. Ana Clara. Cadê a Ana Clara? Ana Clara. Ana Clara está lá embaixo? Está aí? Cadê ela? Não vi. Ah, está ali. Tem a Cristiane. Cadê a Cristiane? Cristiane. Isso. Tem o Ronald. Vem cá, Ronald. Tem o Elcio também, que fez aniversário. Vem aqui à frente. Tem mais alguém que eu não falei o nome, que deseja uma oração? Hein? Só vim aqui à frente, por favor, que muitas das vezes a gente se perde aqui na nossa listagem. Vamos orar, agradecer a Deus. Você não recebeu oração também não, bebê? Recebeu oração não? Rapaz, ela fez aniversário dia 8, ela, né?
né? Você também, Cabelo, fez aniversário? Maravilha. Fez ontem? Pô, nem bolo mandou para mim, né? Nem você pode comer, né? Nem eu, né? A coisa tá feia para o nosso lado. Você pode estender as mãos aqui para frente, a gente orar, agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja impomos as mãos sobre a vida dos nossos colegas de caminhada. Queremos profetizar a Tua graça, o Teu poder, que nesse novo tempo, que eles possam, ó Pai, viver debaixo desta graça maravilhosa que vem dos céus, e que as dádivas dos céus, as bênçãos, as maiores bênçãos dos céus estejam sobre a vida dos Teus filhos, Pai, que nesse mês de março completaram mais um ano de vida. Eu quero apresentar os Teus filhos no Teu altar, eu quero declarar Tuas bênçãos, ó Pai, e que Teu nome seja glorificado no coração, na alma, na vida de cada colega aqui, Pai. Muito obrigado por eles estão fazendo completando mais um ano de vida. Nós os abençoamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Digam todos amém e vamos aplaudir Cristo. Parabéns, Maria Vitória, parabéns, 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 parabéns. E aí, parabéns. Ninguém pode comer bolo, né? Isso é bom demais. Queridos, nós vamos agora recolher nossos dízimos e também as nossas ofertas. Você possa ter ciência daquilo que você faz. Quando você devolve o seu dízimo, você não está só abençoando a sua igreja, mas, em primeiro lugar, você está abençoando a si próprio, a você mesmo. Você está abençoando a sua vida, o seu salário, a sua casa. Então, você tem hoje essa oportunidade de abençoar a sua própria vida com a sua fidelidade e o seu amor a Deus e o amor também a esta casa, onde nós pagamos, você sabe, conta de luz e tantas outras coisas aqui. Para que esse culto aconteça, nós temos assim várias coisas a ser pagas. Eu peço o seu carinho, o seu amor por esta obra. Quero falar do terreno, como eu falei hoje pela manhã. Nós falamos com a dona do terreno e ela está vendo a questão dos reconhecimentos de firma. Ela me disse que até o final desse mês vai me dar um parecer do que está nas mãos dela. Então eu peço o seu amor, o seu carinho, a sua integração dentro desse conjunto de coisas que nós estamos fazendo neste ano de 2024, comprando um terreno novo, fazendo coisas assim totalmente grandiosas para a obra de Deus. Já estamos preparando, conversando já sobre o nosso aniversário da igreja, e que tenhamos um aniversário de paz, de bênção, alinhados em Cristo e alinhados uns com os outros. Então, eu espero que você seja essa pessoa que vem investir na obra, porque certamente o nosso Deus está investindo na sua vida, sabe, no seu trabalho. Eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir para cada um de nós. Você crê assim? Diga amém. Gostaria que você que já preparou o seu envelope ficasse de pés para a gente orar, agradecidos a Deus por nossa vida.
nós ouvimos um testemunho sobre o jejum de Daniel e nessa oportunidade nós também vamos ouvir mais um testemunho no nosso jejum de Daniel. Deixa eu chamar aqui a Andréia e o Cláudio, eles estão aí, eles vão trazer um testemunho para a gente sobre o que Deus faz quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor. Teve uma pessoa que disse assim para mim: pastor, eu pedi tanto uma casa própria e Deus, nesse período tão curto de jejum de Daniel na minha vida, eu consegui a minha casa própria. Já estava em andamento há tanto tempo, de repente aconteceu. Essa pessoa vai estar dando testemunho para você, não é o Cláudio e a Andréia, mas é uma outra pessoa que vai dar o testemunho. Suba aqui, por gentileza, o testemunho deles é outro. A gente tem essa oportunidade de ouvir algumas coisas sobre o jejum de Daniel. A paz do Senhor. É com muita alegria, né, que a gente vem contar esse testemunho. Na verdade, o nosso pedido foi em conjunto, né, sobre esse pedido, mas eu já fui atendida por mais 3 pedidos. Eu liguei chorando para o pastor, que meu pai, ele é acumulador, e eu orei muito para poder a gente ajudar meu pai, né? Porque a gente está numa casa confortável e você chega na casa do seu pai, está tudo bagunçado. E domingo foi o aniversário dele, ele chegou lá em casa e eu, meu irmão e minha irmã, fomos lá limpar pela primeira vez a casa dele. E ele está muito feliz e está ali alegre, né, da gente poder arrumar a casa dele. Agora eu estou orando para Deus enviar um pedreiro para poder fazer alguns detalhes e poder pintar, né? Se aqui na igreja também tiver algum irmão que faça isso, então a gente está aí aberto para contratar, né? E orei por um irmão há 5 meses e ele teve alta no sábado também. Quando eu abri lá o Instagram, ele estava entrando na ambulância, a foto, e eu liguei para a família, eles nem sabiam que eu fiz esse propósito. E o último, eu vou deixar para ele contar, porque foram 4 anos, né? Quase 5 anos de espera, e Deus fez, porque Ele cumpre. Paz do Senhor, toda a igreja, amém? O meu foi engraçado, porque eu era católico, todo mundo sabe, e veio esse convite do César com a Pati para nós irmos no encontro de casal. Só que eu usava a tornozeleira eletrônica. Isso já há 4 anos. Todo mundo sabe da minha história, como é que foi, e eu estava com essa tornozeleira. Só que para mim ir no encontro de casais, em abril eu tive esse AVC, e através do AVC eu tive que fazer alguns exames e fui obrigado a pedir para tirar a tornozeleira. E Deus me liberou por 3 meses. E dentro desses 3 meses eu pude ir no encontro de casal. E lá no encontro de casal eu me encontrei com Deus, que eu aceitei Jesus lá. Pedi hoje minha esposa em casamento, hoje está aqui a Andréia Lacerda também casada, e logo a seguir eu tive que de novo, tive o batismo, só que no batismo eu já estava de tornozeleira, aí tive que recolocar a tornozeleira eletrônica de novo, e a partir daí comecei a orar, pedir a Deus, né, e eu recebendo toda hora que meus papéis já estavam assinados, que iriam chegar, e agora eu fiz o jejum de Daniel, e a bênção chegou, estou livre, sem nada no tornozelo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não tem mais tornozeleira, depois de 4 anos, eu estou liberado dela, graças ao meu bom Deus, e eu tenho certeza que daqui para frente vai ser só bênção. Eu agradeço muito isso, né? Primeiro a Deus, e depois ao pastor Ney, que está nos ensinando, está fazendo a gente andar no caminho certo, eu não tenho dúvida disso. Amém, né? A gente entra num propósito
e dentro do propósito, Deus sempre faz alguma coisa por nós. Amém? Queridos, nós pregamos uma mensagem pela manhã e falamos que iríamos pregar a segunda parte desta mensagem. Nós, antes de falar sobre isso, sobre a mensagem, o tema, eu quero convidar vocês para estar comigo agora todas as terças-feiras, né? Vai estar nas redes sociais, não percam as terças-feiras, o culto da família, a nova série de mensagem, Vida com Propósito. Mas essa vida com propósito, até eu falar sobre ela, nós vamos comentar no dia 23 sobre terapeuta da própria alma. Vai ser a mensagem que nós vamos pregar. No dia 2, nós vamos falar sobre enxergando a vida de um modo certo. É a segunda mensagem. A terceira mensagem, criados para a eternidade. Tá? Essa é a terceira mensagem. A quarta mensagem é o que dirige a sua vida. A quinta mensagem, a quinta terça-feira, na terra, uma dádiva temporária na terra. E por último, uma vida com propósito. Então, para chegarmos numa vida com propósito, nós vamos precisar percorrer essa estrada tão especial que eu disse para os irmãos aí. Amém? E no domingo, é isso? Nós vamos começar uma série de mensagens domingo, que vai começar na Santa Ceia, e a série de mensagens, ela tem um tema, o tema é a rota da conquista. Nós vamos falar sobre a rota da conquista. A primeira mensagem vai ser corrigindo a rota. Repita comigo, corrigindo. Segunda mensagem vai ser trilhando o caminho da conquista. Terceira mensagem, entrando na dimensão da conquista. A quarta mensagem, Deus nos tirará, Deus nos tira das prisões, o Deus que nos tira das prisões. E o último, nós vamos falar Jabes na rota do sucesso. Então, são uma série de mensagens que nós vamos pregar nesse mês de abril, e eu quero convidar você a estar comigo nessa série de mensagens, cada série de mensagens com ministração, e no final, nós temos algo muito especial que vai acontecer na nossa vida. Posso ouvir um amém? Então, que você esteja enganjado nessas séries de mensagens que vai fazer muita diferença em sua vida. Então, vamos para o dia de hoje. Eu já comecei hoje pela manhã em duas mensagens sobre esse tema, né, que está ali. O enganador, ali está parte 1, mas seria parte 2. Mas eu fiz algumas modificações, logo na primeira, usei algumas coisas e está ali para a gente. Mas eu quero falar sobre as armadilhas da vida. Esse gráfico muito interessante, que eu estava falando sobre armadilhas da vida com o Adriano, e o Adriano rapidamente achou um gráfico para mim e disse, pastor, isso aqui caberia. E foi logo a primeira, e eu fiquei com esse gráfico aqui. Você tem aqui um homem, e esse homem tem uma pessoa por dentro dela, que está aqui, e você tem aqui, na via onde cervical, mais duas pessoas, nessa via cervical, próxima à medula, e temos algumas coisas soltas em cima. Então, aqui são 3 armadilhas da vida de um homem que pode quebrar a sua espiritualidade. E uma das armadilhas que eu quero pregar hoje é o enganador, que é a parte 1, e nós vamos falar outros dias sobre isso também. E nós vamos ler João 8, 42 a 44. A Bíblia vai dizer, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim próprio, por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem, está dizendo a palavra. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Nessa pequena reflexão, que pós ela nós vamos orar, que tu possa falar aos nossos corações.
Que Tu possa, ó Pai, nessa pequena reflexão, encher as nossas mentes, que não seja esse homem que fala com tantas limitações, mas que seja o Teu Espírito a falar no coração de cada colega de caminhada aqui. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por Teus filhos que estão aqui, e que a Tua palavra seja uma palavra rema aos nossos corações. Em Cristo eu oro, digam todos amém. Queridos, nesta noite, eu quero lhe falar sobre a estratégia que Satanás ele usa para arruinar a minha vida e a sua vida no cristianismo, ou uma vida cristã, e, se possível, nos destruir. A minha intenção hoje é de ajudar você a detectar e derrotar a estratégia de Satanás contra a sua vida. Então, esse é um tema, o enganador, né, contra as armadilhas da vida. Esse é um tema que eu acho que é sério, profundo, para um crente de verdade. Então, Satanás ele tem estratégia, ele quer, muitas das vezes, nos frustrar. Então, pense hoje em tudo que você vai ouvir, coloque no seu coração, que você não saia frustrado, mas que você saia alimentado, entendendo que a sua mente, o seu coração é de Deus. Amém? Então, porém, tome cuidado. Tome cuidado. Não saia daqui duvidando. Não saia daqui pensando que a mensagem que nós vamos pregar é uma mensagem que pode mudar alguma coisa na sua vida, porque alguém pregou, alguém falou. Mas sai daqui ciente que Deus vai te tocar, vai fazer um milagre na sua vida e tudo vai acontecer da forma dele. Diga amém. Então vamos lá. Na Bíblia nós lemos em João 8,44 a informação sobre de quem é Satanás. A Escritura revela ser ele mentiroso e o pai da mentira. Quem ele é? Mentiroso e o pai da mentira. Numa nota de rodapé da Bíblia de estudo pentecostal, vai estar escrito assim, coloque para mim, menina: a mentira é uma destacada característica do diabo. Ele é enganador. Agora, e como enganador, Satanás ele tem um alvo muito especial, e a mira dele, sabe qual é? É a sua mente. A sua mente, a minha mente, é alvo do enganador. Observe bem 2 Coríntios 11:3, que vai dizer assim: pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês sejam corrompidas e vocês abandonem a devoção sincera e pura de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz para os coríntios assim: eu tenho medo. Se você observar esse povo, essa igreja de Coríntios, essa metrópole ali, ela estava vivendo um momento muito difícil. A prostituição, o pecado entrando, e Paulo olha para essa igreja, e Paulo diz assim: eu tenho medo de que vocês sejam corrompidos, e vocês abandonem a devoção sincera e pura de Cristo. O que Paulo estava dizendo? Satanás vai tentar entrar na sua mente, Satanás vai tentar mudar o seu pensamento concernente a Cristo Jesus. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o primeiro alvo que ele quer é dominar a nossa mente, dominar a nossa vida através do nosso pensamento. Diga amém. Agora, quando Satanás desejou fazer com que o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva, passassem, ele começou atacando a mente deles. E como ele atacou Eva? Ele atacou Eva falando da palavra, deturpando a palavra. Então, o poder do diabo hoje nos nossos dia a dia é deturpar a palavra.
tentar impregnar na nossa mente o que não é dele. E nós temos que tomar muito cuidado para não sermos alvos de Satanás nesses dias que nós estamos vivendo. Diga amém. Agora, por que Satanás deseja atacar a minha e a sua mente? É uma pergunta. É porque a sua mente faz parte, pega isso. Por que ele deseja atacar a sua mente? Porque a sua mente faz parte da imagem de Deus, através do qual Deus se comunica com você e revela para você qual é a vontade que Ele tem para a sua vida. Então entenda, você tem uma mente, ali Deus se comunica com você, te mostrando o que Ele quer para a sua vida. Então Satanás quer tomar isso. Ele quer tomar a sua mente, ele quer dominar a sua mente. Posso ouvir um amém? Você lembra quando todos tinham uma versão nos morros, aonde eu moro, que dizia assim, está tudo dominado? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Ninguém lembra, só eu que lembro. Então muitos hoje estão dominados por Satanás, dominados por suas falácias, dominados pelo seu pensamento. Por quê? Porque profetizou que estava tudo dominado. Hoje está dominado pelas drogas, hoje está dominado pela prostituição, o pecado cada vez cresce mais e mais ainda. Por quê? Porque profetizamos. Eu já vi na boca de vários crentes dizer isso, está dominado. Queridos, você não está dominado por ninguém, você é filho de Deus. Diga amém. Diga, eu sou filho de Deus. Agora, por que Satanás deseja atacar a sua mente, como eu disse? Porque a sua mente é algo onde Deus impregna a palavra dele, e ele quer tomar a sua mente, para quê? Para que a impregnação da palavra saia e ele venha te dominar. Infelizmente, muitos crentes não dão a importância à mente, mas é através da mente que podemos receber a revelação de Deus através dela. Mas então, se Satanás consegue fazer você acreditar em uma mentira, então ele pode iniciar em sua vida um processo para levar você ao pecado. Eu dei um exemplo aos irmãos hoje pela manhã, concernente isso aqui. Então Satanás consegue fazer você acreditar em uma mentira. Já viu quando alguém diz assim, você pode beber vinho, porque vinho é o sangue de Cristo? Quem já ouviu isso aqui? Hein? É uma mentira. Não, é o sangue. Cara, você está de brincadeira? Os apóstolos bebiam, isso é o sangue de Cristo. Aí tu vê lá em Marcos, logo no início da sua carta, Jesus dizendo que nós beberíamos um outro vinho novo com ele. Então, se é um outro vinho novo, quer dizer que o antigo já passou. Então é uma das mentiras. Uma das mentiras que Satanás usou para atrair Eva, para tirar Eva do propósito. E quantas mentiras Satanás lança para te tirar do propósito, para te tirar da sua família, para tirar você do seio da sua família, para te tirar do foco. E muitas das vezes ele impregna algumas coisas na nossa mente. Muitas das vezes ele joga alguns detalhes na nossa mente para nos tirar da família, para nos tirar dos filhos. Muitas das vezes é dificuldade financeira, muitas das vezes é um processo que você está vivendo dentro de casa, que você não consegue ter uma liberdade com os filhos, nem com a família. São coisas que ele lança para impregnar na nossa mente. Larga a família, abandona isso tudo. Eu quero dizer para você nesta noite, o diabo não tem poder sobre a sua mente. Você é mais do que vencedor. Você é um pai de família. Você é um filho de Deus. Diga glória a Deus. Agora, sempre que Satanás conseguir fazer com que você acredite numa mentira dessa, então ele também consegue que você comece a viver uma vida de pecado. Uma vida de pecado. Eu estava conversando com um pastor colega, que ele disse assim,
pastor, tu conhece, lembra do diácono tal? Falei, lembro. Ele disse para mim, rapaz, o cara está no mundo. Eu falei, não, vamos lá, a gente tem que tentar recuperar ele, um músico daquele, um camarada tão especial, um camarada que dirigia a mocidade, cantava bastante, o que aconteceu com ele? Está no mundo. Ele falou assim, e agora piorou, pastor, por quê? Porque ele está no mundo, está no morro, está com... Aí eu falei, pastor, aí pegou, né? A coisa já começou a piorar. Você vê? Aí eu falei com ele, mas rapaz, como é que aquele cara conseguiu? A palavra que ele me deu foi essa assim, o diabo dominou a mente dele. Agora, a gente pensa que o diabo ele vai descer para dominar a nossa mente com aquela cauda imensa, com aquele garfo na mão. Não. Ele disse assim, pastor, foi pessoas. Onde ele trabalhava no banco, pessoas. Ele foi mandado embora do banco, pessoas chegaram. Pessoas, e aí quando ele viu, ele estava dominado por Satanás. A vida dele mudou. Eu falei, o que leva um homem que canta, que prega o evangelho, que fala do amor de Deus, está hoje no mundo, com um fuzil atravessado no pescoço? É o domínio. Eu não posso ser dominado. Você não pode se deixar ser dominado por nada. Hoje você tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, diga amém. Amém. Você não pode ser dominado, porque os maiores ataques é na mente, na sua empresa. Alguém vai dizer para você, não pode pegar, essa empresa tem muitas coisas, essa empresa é rica, mas se ela é rica, o dono dela é que é dono da riqueza dela, não é você, você é apenas um empregado, você é apenas uma pessoa que trabalha para aquela empresa. Então, Satanás, ele tenta entrar debaixo das facilidades que chegam para mim e que chegam para você. Então, sempre que Satanás conseguir fazer quando Satanás conseguir fazer com que você acredite numa mentira, então ele também conseguirá, ele vai conseguir que você peque. O pastor americano Rick Warren, ele escreveu em seu livro O Poder de Ser Vitorioso. Então, ele escreveu assim uma frase, coloca para mim, amor, é assim, o pecado sempre começa na mente. Se você lê esse livro, né, O Poder para Ser Vitorioso, ele fala sobre os detalhes da mente. Ele começa a trabalhar como a mente trabalha, como ela é induzida e como as pessoas trabalham com a indução desta mente. Então ele fala, o pecado sempre começa na mente. É sempre assim. E eu fico pasmo. Quem tem Facebook aqui, levante a mão. Quem tem Instagram, não vou pegar você pelo pé não, pode levantar, todos têm. Mas eu estava conversando com a Márcia esses dias, eu falei, mas como é que essas mulheres peladas entram na minha privacidade? Se eu disse para não entrar, o que elas estão fazendo aqui? Aí eu fui perguntar o Facebook lá, o porquê. Ele disse, não, que um amigo seu, que entrou nisso aqui, como você é amigo dele, dá-se a entender que você é amigo dele, você faz parte dessa comunidade. Falei, engraçado. Como é que as coisas entram na nossa vida? Através de coisas pequenas. De coisas pequenas. Coisas que de repente aparecem, né? Aí a Márcia também mostrou, no meu também aparece. E quando eu fui ver o que aparece no dela, eu fiquei escandalizado, sinceramente. Eu falei assim, Márcia, eu não prefiro ficar com o meu não, mas o que está aparecendo no seu. Coisa de maluco isso aí. Para com isso, né? Mas são coisas pequenas para quê? Para tentar nos corromper, para tentar nos tirar da presença, para tentar nos tirar da família. E quantos são assim? Tentam nos tirar da presença e tentam nos tirar da família. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você está integrado à sua família. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você está integrado a Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você tem uma igreja, você tem um Deus, e a sua mente não vai ser corrompida. Sua mente é de Deus. Diga para o seu irmão, a sua mente é de Deus.
Então é por isso que Satanás ataca a sua mente, e é por isso também que você deve aprender a proteger a sua mente dos ataques do enganador. Eva não conseguiu. Ela não conseguiu, porque quando Satanás lançou e disse: o problema é que quando você comer, você vai ser igual ao fulano de tal, que é esse Deus grandão. Aí ele chega e induz ela a querer ser igual ao nosso Deus, que é grande, é o rei do universo, é dono de tudo e todas as coisas. E ela, por sua vez, ela cai na armadilha. Ele tomou a mente de Eva. E Eva, por sua vez, ela introduz o pecado dela no marido, que deveria de estar vigiando a sua esposa. Ou cobra maldita, se é cobra, não sei, que roubou o coração da mulher de Adão, que foi Eva. Queridos, eu quero dizer para você que quando roubam o nosso coração, para roubar o nosso coração, começa primeiro aqui. Tem gente que quer fazer a sua mente, você mudar o seu pensamento, e Satanás, ele age assim. Mas você é uma pessoa inteligente. Eu profetizo que você é uma pessoa inteligente. E se você já é inteligente, você vai ser mais inteligente ainda. Agora, na carta de Paulo aos Filipenses, nós temos um precioso ensinamento sobre a proteção da mente. E eu vejo isso aqui como uma receita de um bolo para a nossa vida. Preste bem atenção, vai estar na tela. Irmãos, tudo que for verdadeiro, repita verdadeiro. Diga tudo que for nobre, diga nobre. Tudo que for correto, diga correto. Tudo que for puro, diga puro. Tudo que for amável, diga amável. Tudo que for de boa fama, diga boa fama. E se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Que receita maravilhosa! Que receita que precisamos impregnar nessa mente que está aqui, porque dentro da gente, muitas das vezes, tem alguém falando para que a minha mente seja dominada. Muitas das vezes tem alguém por trás da gente, sabe? Tentando trazer algo diferente para mudar o meu pensamento, que são armadilhas. E tem coisas pequenas que voam. Coisas pequenas que muitas das vezes mudam o nosso coração, mudam a nossa mente. Então a palavra de Deus, ela ensina para mim e para você. Se algo não for verdadeiro, se não for nobre, se não for correto, se não for puro, não permita que entre na sua mente. Porque a minha mente, a sua mente é muito preciosa. Nela você recebe revelações de Deus, conhecimento de Deus, a verdade de Deus. E o apóstolo Paulo, falando a um povo de Romanos, dos Romanos, a igreja de Romanos, que precisava de um toque especial, ele chega no capítulo 12, versículo 2, ele fala quanto a mente renovada, e ela é renovada pelas verdades de Deus, ele vai dizer, pela palavra de Deus. E ele diz, se você renovar ela, você pode experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Diga amém. Então, para mim, isso é fascinante. A mente, para mim, é fascinante. A mente. Isso aqui é fascinante. Eu procurei entender a mente e alguém disse assim, concernente à mente, né? E eu achei fascinante. Como órgão com uma consistência de um pudim, é capaz de criar pensamentos, memória, medo, prazer e toda a complexidade que distingue o homem e de outras espécies. Como pode algo tão pequeno como um pudim de 2 latinhas de leite condensado, alguns ovos, uma coisa tão pequena ter o domínio? Sabe, maquinar alguma coisa, e a Bíblia vai dizer do homem que maquina o mal.
esse pequeno órgão, esse pequeno corpo. Então a ciência tem descoberto coisas fascinantes sobre a mente. Ela é como um supercomputador que pode armazenar fatos e impressões e até emoções e se lembrar deles anos mais tarde. E nós vamos ao passado por meio da memória e chegamos ao futuro por meio da nossa imaginação. Olha o que os cientistas dizem. A nossa mente é capaz de fazer o que 500 toneladas de equipamento eletrônico não pode fazer. Olha o que é a minha mente, olha o que é a sua mente. Então Satanás conhece esse potencial. Satanás conhece esse potencial. Imagina, você com a mente impregnada de Deus, você com a mente lotada da palavra de Deus, você chegar num lugar, recitar a palavra, com a autoridade está sobre as suas mãos, você falar de Deus, porque a maior revelação que se tem nesta terra não é esses profetas de porta de padaria, está aqui, ó, a palavra de Deus. Seu maior profeta para a sua vida é a palavra de Deus. Me perdoe a expressão. Então o que o diabo quer fazer? Ele quer tomar a minha mente, ele quer tomar a sua mente, mas a unção que você tem e a mente impregnada com Cristo vai fazer a diferença. Na sua empresa você vai orar, as coisas vão acontecer. Na sua empresa você vai pedir a Deus, a promoção vai chegar, a sua faculdade está chegando, tudo está acontecendo, porque você impregnou Cristo na sua mente. Então todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida, porque o reino vai descer, é sobre a sua mente. Você crê assim, diga amém. Agora, Satanás, ele conhece tremendamente o poder da nossa mente, e por isso ele tenta e ele procura capturá-la, tirá-la de nós, sabe? E sabe qual é a arma usada por Satanás para capturar a nossa mente? A arma dele são as mentiras, sabe? Tem gente que faz com que uma mentira se torne verdade. Eu estava observando, eu estava falando sobre o certo, pesquisando sobre o certo e errado, e eu vi um rapaz, ele colocou duas figuras, uma figura de uma mulher sentada em cima de um toco, e ele disse, essa está 100%, e a segunda não está 100%, tem 80% de verdade. E eu fiquei procurando, falei, meu Deus, onde está os 20% de mentira na segunda imagem? E eu não descobria porque elas são idênticas. Elas são idênticas, mas tem alguma coisa, sim ou não? Eu falei, meu Deus, eu já fiz palavras cruzadas e consegui, tem um negócio de palavras cruzadas, que você começa, não é palavras cruzadas, é um boneco e outro, você começa a ver as diferenças. Como é que é? Então, dos 7 eu já tentei, mas dessa figura eu falei, meu Deus, onde está isso? E o autor dessas duas figuras disse assim, o problema não está na pessoa. O problema e a dificuldade está no que ela está sentada. Muitas das vezes, queridos, o problema não está na pessoa, mas é onde você está. O problema é onde você está sentado. O problema é com quem você está andando. O problema é que seus filhos estão andando com pessoas que não devem andar. E a gente tem que perceber isso. A gente tem que analisar isso. Amém? Na nossa empresa, a mesma coisa. Então, ele quer roubar a mente. Ele quer colocar uma meia-verdade. Tem mentiras que se tornam verdade, mas elas não são verdades por inteira. Ela tem 80% de sentido e 20% que é mentira, que não tem sentido nenhum. Então, precisa entender que a minha mente, a nossa mente, precisa ser, repito mais uma vez, impregnada com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? E nós vimos ainda em João 8,44, que nós lemos que ele é o enganador. João 8,44 vai dizer que ele é mentiroso. O diabo mente para os seus próprios demônios. Você vai dizer, cara, que homem esse fantástico, espírito esse fantástico de mentir para os seus próprios demônios. E é ele, por quê? Ele é o pai da mentira. Então, se ele é pai da mentira, ele é mentiroso desde o princípio. Então, ele vai mentir para ele mesmo e para os seus aliados. Ele vai botar esses caras onde? Num rabo de foguete. O próprio demônio, ele nunca diz isso. Ele nunca diz assim, isto que eu estou dizendo é uma mentira. Ele não diz. Ele jamais faz isso.
Como enganador que é, Satanás sempre mascarará as suas mentiras como sendo uma verdade de Deus. Foi o que ele fez com Eva. Como sendo uma verdade de Deus. Quantos são enganados, né? Com a verdade de Deus que está nas suas mãos. São enganados por pessoas. Eu quero dizer para você, meu querido, você tem um ensinamento na sua casa que é a palavra de Deus. Quantos querem respostas de Deus aqui? Levante a mão. Está aqui. Você não precisa procurar o irmão tal, não. Eu vou lá na casa da irmã Candinha porque ela vai... Gente, eu na época que eu era espírita, era procurado a quiromancia, era procurado o espiritismo, porque eu queria saber alguma coisa na hora, o que vai acontecer no outro dia. Não é isso? Agora, crente não é espírita. Crente é crente, Deus fala quando quer. Amém? Deus é o nosso Deus, então você não tem que sair daqui, pastor, não, queridos, você quer saber das coisas de amanhã, que vai acontecer amanhã na sua vida, né? Peça a Deus sabedoria, abra a sua palavra e ore ao Senhor, amém? Ore ao Senhor e leia, Deus, que bom, maravilha, tu falaste comigo, e muitas das vezes, não é aquilo que você quer ouvir, não é aquilo que você gostaria de ler. Pastor, mas eu tenho uma caixa de promessas, mas ele só tem promessas. Então, automaticamente vai vir o quê? Promessas para a sua vida. Mas aqui tem promessas, aqui Deus nos dá promessa, aqui Deus nos repreende, aqui Deus nos coloca aonde nós deveríamos de estar. É através da sua palavra. Então, o propósito de Satanás em atacar a sua mente é fazer você ignorar a vontade de Deus. Agora, nós lemos na Bíblia que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita. Jesus revelou que obedecer à vontade de Deus dá prazer e causa satisfação na vida. Uma das coisas que eu tenho satisfação é de fazer a vontade de Deus e a obra de Deus. Jesus, ele vai declarar em João 4,34, ela vai colocar na tela, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele disse, a minha comida é essa, é fazer a vontade daquele que me enviou. Agora, fazer a vontade de Deus é tão prazeroso, quanto um prato de comida. Cumprir a vontade de Deus satisfaz a nossa vida a fazer a vontade de Deus. Mas se Satanás puder fazer você ignorar a vontade de Deus, essa satisfação será roubada da sua vida. Se Satanás conseguir que você ignore a vontade de Deus, você vai tomar decisões erradas. Você vai se envolver em atividades pecaminosas. Você vai viver um tipo de vida errada. Então, queridos, vamos preservar a nossa mente. Amém? Vamos preservar a nossa mente. Mas louvado seja o Senhor, que nós temos uma defesa. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, louvado seja o Senhor. Você tem uma defesa. Aleluia. Diga para outra pessoa, louvado seja o nome do Senhor. Você tem uma defesa. Agora, o alvo de Satanás é a sua mente. A arma de Satanás é as mentiras. O propósito dele é fazer você ignorar a vontade de Deus, como eu disse. Mas, querido, a palavra de Deus é a sua defesa. A palavra de Deus é a minha defesa, é a sua defesa. Hoje, nós como cristãos, nós não carregamos mais a palavra nas nossas mãos, como um livro. Nós carregamos ela no smartphone, como eu tenho, você carrega ela no notebook, como eu tenho, mas hoje não carregamos mais. Esses dias eu peguei um Uber de Copacabana para São João de Meriti, e quando eu pego o Uber, eu vejo que tinha uma Bíblia aqui na frente do carro, no painel do carro. Eu falei, opa, estou bem, cheguei na minha área, né? Certo? Porque tem uma Bíblia ali, você entende que, estou bem, motorista é crente. A gente tem essa versão, sim ou não? Tem muitos, queridos, que andam
mas não são. Tem muitos que andam, mas não têm a mente de Cristo, sabe? Não tem a mente de Cristo. Eu quero dizer para você, ande e tenha ela, sabe aonde? Na sua mente, para que a sua mente não seja corrompida. Posso ouvir um amém? Amém. Foi essa arma que Jesus usou quando foi tentado por Satanás no deserto. Ele usou a palavra. E nós lemos no Evangelho de Mateus, versículo 4, que Jesus defendia e atacava Satanás com a palavra. E observe esse pequeno versículo, versículo 10 de Mateus 4, está na tela. Jesus respondeu: vai embora a quem? Olha só, as escrituras sagradas afirmam. Meu Deus! Olha onde ele foi. Ele foi num dos mandamentos: adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Jesus usa a palavra e nós precisamos usar a palavra. Então, quando ele usou a palavra, Mateus 4, versículo 11, vai falar assim, está na tela: então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Quem quer os cuidados de Deus aqui? Use a palavra na sua vida. Amanhã alguém vai tentar te persuadir. Amanhã alguém vai te tirar, tentar te tirar de Cristo. Amanhã alguém vai querer te tirar do seu alvo. Então eu peço a você nesta noite, use a palavra, porque mesmo você cansado, depois que você usar a palavra, os anjos do Senhor vai te servir. Você vai ser servido por Deus, diga amém. Foi assim para derrotar Satanás. Jesus não usou o seu poder divino e podia usar, mas não usou. Ele usou a mesma arma que está à nossa disposição hoje, que é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, eu tenho visto muitas pessoas que estão acreditando na mentira de Satanás. Muitas das vezes numa proposta de trabalho que é feita, sabe? Aparentemente, pode até parecer correta, mas se ela não estiver baseada na verdade da palavra de Deus, não vai ser bênção para a sua vida. Pensa num casamento que pode parecer a coisa mais certa do ponto de vista humano, mas se choca com os princípios da palavra de Deus, está errado. Sabe? Eu conheço uma pessoa que se casou com uma mulher, num dia se separou no outro. Aí eu perguntei, teve lua de mel? Nem isso teve. Falei, que pecado, né? Pelo menos tinha que ter a lua de mel, separou no outro dia. Então nós temos que ver, observar aonde nós estamos entrando. De vez em quando, nós pastores, nós temos visto os negócios falirem e casamentos não durarem porque não foram feitos de acordo com a verdade e com a vontade de Deus. Alguém acreditou numa mentira de Satanás. Aprenda, querido, Satanás é o enganador, o alvo dele é a sua mente, a arma dele é a mentira, o propósito dele é fazer você ignorar a vontade de Deus, e contra isso a sua única defesa, querido, nesta noite, é a palavra de Deus. Há 4 coisas que você precisa fazer com a palavra de Deus. Vou te dizer a primeira. Primeiro, você tem que conhecer a palavra de Deus, você deve estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia não é um luxo, é uma necessidade para você. Estudar a Bíblia. Posso ouvir um amém? Segundo, você tem de memorizar a palavra de Deus. A memorização do versículo não é a coisa só para as criancinhas lá na classe dominical. Os adultos precisam da palavra de Deus, mais do que as crianças. Terceiro, você tem de meditar sobre a palavra de Deus, tem de digerir aquilo que você está lendo. Que tem muitos queridos que leem, mas não comem da palavra e não vivem a palavra. Em quarto lugar, você tem de usar a palavra de Deus na luta contra o diabo. Você tem de fazer, conforme Jesus fez. Quando Jesus enfrentou Satanás no deserto, ele usou a palavra dizendo, está escrito, e citou a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Para fechar essa palavra,
Você sabe qual é a principal característica de uma alma bem alimentada? Vou repetir. Você sabe qual é a principal característica de uma alma bem alimentada? Diga para o seu irmão. Você sabe? Aí diga para ele, eu vou responder. Você sabe qual é a principal característica de uma alma bem alimentada? É uma Bíblia bem usada. Diga para o seu irmão, uma Bíblia bem usada. Eu termino com uma historinha para você. Conta-se uma história do dono de um burro. Por problemas financeiros, resolveu economizar na alimentação do animal. Por problemas financeiros, o dono do animal resolveu economizar. E disse assim para o seu criado. Ele orientou que fosse dado comida para o burro um dia sim, um dia não. Ele acostumou o burro a comer essa rotina, um dia sim, um dia não. Aí começou, um dia sim, 2 dias não. Ele começou, um dia sim, 3 dias não. Muitas das vezes, por problemas na sua vida, você lê um dia, 2 dias não. Por problemas na sua vida, você lê um dia, 3 dias não. E de repente, quando o dono do burro chegou lá, encontrou o burro morto. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Se nós não lermos isso aqui, nós vamos morrer espiritualmente. Para que a nossa mente esteja em Deus, nós precisamos colocar a palavra dentro dela. Então, queridos, o que você alimenta na sua vida vai trazer resultados para você. E o que você deixa de alimentar na sua vida vai trazer morte para você. Então, alimente a sua vida com a palavra de Deus. É a única que pode garantir para mim a vitória e garantir para você a sua vitória. Quem crê assim, diga amém. Amém. Hoje Deus mostra a necessidade de você firmar na palavra, a fim de detectar e derrotar as estratégias de Satanás em sua vida. Você também pode ter sua dor, tristeza, amargura, estancada hoje, a sua falta de fé estancada hoje, mediante uma ação especial do Espírito Santo na sua vida. Há uma unção de cura interior a ser liberada sobre você, quando você impregnar a palavra em sua mente. Muitos querem cura interior, muitos querem libertação, mas não querem a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o único caminho. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Nos colocar em pé, queridos. Cadê os músicos?
único. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Diga comigo, conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. Seu nome é Jesus Cristo, diga. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Chame o nome de Jesus na sua mente, diga: Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Coloque a mão na sua mente agora, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, por todos os lados, há pessoas que dizem, ou muitas das vezes são nossos amigos, mas a nossa mente, ela precisa ser impregnada pela Tua Palavra. A Tua Palavra há de reger e nos colocar na direção certa da nossa vida. Então nós queremos apresentar a nossa mente a Ti, ó Pai, cercar, te pedir que Teu Espírito Santo venha quebrar toda palavra contrária que tentar vir na nossa mente, porque é através da nossa mente que nós ganhamos vida, que nós ganhamos direção para as nossas vidas. Então eu profetizo que a nossa mente seja cheia de Ti, cheia da Tua presença. Eu profetizo que Tu és o nosso amigo e em Ti nós podemos confiar. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Todos digam amém. Diga Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Glória a Deus. Levante suas mãos, querido. Nós estamos terminando aqui mais um culto. O Senhor se fez presente através da Tua palavra, através dos louvores. Eu creio que nós estamos levando essa presença para a nossa casa, Jesus, aonde está a nossa confiança, querida. Eu declaro e profetizo que essa semana vai ser a melhor semana das nossas vidas. Você é tão abençoado, que os demônios vão fugir da tua presença, querido, porque você carrega o Senhor Jesus no teu coração, aonde você estiver, aonde você colocar os seus pés, você está levando a presença do Senhor Jesus com você, aonde você estiver, quando você abrir a sua boca, você vai estar liberando palavra. Sabe por quê? Você guardou no seu coração a palavra de Deus para que não pecasse contra Ele. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando da sua casa, querido. Acredite nisso. Se mova através do reino de Deus. Se mova através de Jesus. Amém? Levante suas mãos. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana, Senhor. Essa semana que vai desembocar na Sexta-feira Santa, aonde nós temos um propósito de entregar o nosso jejum em oração. Que o Senhor venha trabalhar na nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha revelar os seus mistérios na nossa vida. Que testemunhos venham acontecer, coisas venham acontecer para que possam gerar testemunhos no seu altar.
que nós venhamos terminar esse propósito de jejum e oração, trazendo coisas novas para a nossa vida, revelações, um novo caminho, que o Senhor possa estar indicando boas coisas para a nossa casa, para a nossa família, estratégias, que o Senhor possa estar derramando uma unção diferenciada sobre a nossa vida, que nós possamos receber muito mais de Ti, Senhor, através, Senhor, da nossa fidelidade, da nossa oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse domingo, te agradeço por esse tempo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido!